compatriotas, estamos mais uma vez na luta, mais um mês que começa, mais um vídeo também. Vou falar de um trecho aqui, uma avaliação imparcial dos libertários do livro A Política da Prudência, do Russell Kirk, um grande filósofo conservador, que alertou de vários perigos, como o conservador deve ter uma cosmovisão epistemológica do mundo, né? Como que deve o seu metafísico agir às vezes, né? Cada um tem um metafísico, como que vai ser feito essas imagens para o seu metafísico ser, tipo, saber lidar com aquela situação, né? Eu vou fazer um resumo vou ler alguns trechos desse livro, Política da Prudência, dele. Que esse livro é muito, só esse trecho aqui daria 2 capítulos aqui, que eu vou ver se eu faço em 2 capítulos, né? As páginas, tá? Uma avaliação imparcial dos libertários. Aqui o Russell Kirk vem com uma crítica a algumas posições dos libertários. Eu vou colocar os ANCAPs também, porque ele vê que, como conservador, algumas coisas que as pautas deles seriam um desastre, seria semelhante à revolução. Eles são, eles são um movimento revolucionário, sim. Eles pregam quase a mesma coisa que um comunista, só que eles pregam o capitalismo em alta, capitalismo funcionando, livre mercado, liberdade econômica 100%, sem intervenção estatal. O comunista já prega uma comunidade sem um capitalismo, todo mundo criando seu próprio socialismo, né? Com a sua, vendendo o que deve ser produzido por uma menos produção, tipo assim, né, cara, um socialismo integral, assim, sem propriedade privada, né? Seria cada um por si. Só que o libertarianismo ou os ANCAPs, eles, quando vão nessa esfera muito de pregar extinção do Estado, que com a extinção do Estado vai extinguir todas as instituições, né? Claro. E as instituições que podem ajudar, apesar de hoje em dia eu ver que tem algumas instituições mesmo funcionando bem atraso do Brasil, né? Só que aquele alerta sobre os libertários ideológicos, o ideológico aqui que ele cita, ele fala muito os ideológicos, são os slogans políticos, sempre tem um chavão, um jargão, coisa do tipo sobre isso. E pegam tipo uma utopia quase igual, porque para chegar em utopia sempre vai ter que gerar o caos. O movimento revolucionário de esquerda, ele prega o ódio como forma de revolução, destruir para ocupar. Isso que é a mente revolucionária esquerdista. Eles pregam não uma destruição, mas eles pregam uma forma de extinção dos meios do Estado, instituições, mesmo a gente sabendo que tem muitas instituições que não funcionam diretamente, que são feitas para extorquir do povo, né? Mas já que está aí, tem que estarmos fazendo crítica às vezes, mesmo de não concordando. A gente, como com a mentalidade igual eu, falo sempre assim, tem questões cotidianas que eu vou ter uma visão libertária, uma visão conservadora. Aqui o Russell Kirk me deu um aval para mim poder rever alguns conceitos, claro. Eu tenho uma visão libertária na questão de pensamento e algumas atitudes da liberdade individual da pessoa, como se deve portar. Eu não sou, quero ser também um puritano, ele, cara, o conservador do conservador, isso eu não quero ser. Mas isso aqui veio a me alertar de algumas coisas, como partindo da liberdade ilimitada.
uma liberdade ilimitada também pode trazer um caos. Os piores inimigos da liberdade duradoura para todos podem ser as pessoas que exigem, quer dizer, incessantemente, incessantemente mais liberdade para si mesmo. Eu sou a favor da liberdade, mas a gente tem que ver se a minha liberdade extrema não vira uma libertinagem. Aí eu não posso ir cobrar do outro, entendeu? Ah, tá ocupando minha liberdade. É tipo isso, né? Aqui ele veio fazer essas críticas porque a estrutura norte-americana, ele cita muito os Estados Unidos como estrutura ali, né? Por exemplo, vamos citar o Brasil. O Brasil é um país que as pessoas têm a liberdade de expressar até que no interior nós vemos as pessoas tendo mais liberdade. Redes sociais hoje em dia viraram uma estrutura de ditadura digital, entendeu? Cada dia mais esse tipo de liberdade, a gente defende a liberdade, mesmo a pessoa não tendo o conhecimento, falando besteira, ele tem essa liberdade de falar. Nós não vamos condenar ele pelaquela liberdade. Você entendeu? Agora vamos para um trecho desse livro que eu vou ler um pouco antes de. No tocante à excentricidade libertária, o sonho de uma liberdade privada absoluta é uma daquelas visões que emanam dos portões de marfim. E a desordem na qual a sociedade seria lançada em consequência dos desejos já ilustrados. Aqui ele já fala que pô, uma liberdade ilimitada geraria um caos também ilimitado. O cara ia se sentir no direito de ir na casa do outro, dar acabar com a vida do outro sem responder por isso. Ah, mas nós ia ter segurança privada. Mas segurança privada não vai segurar o rojão. As empresas hoje em dia de segurança privada, eles acham melhor, por exemplo, se acontecer um caso desse, despede ele. Acabou. Para a empresa, o vínculo com aquela pessoa. Mas e o crime em si? E isso que é o caos que já pode ser que eu esteja errado também, né? Mas a proposta do ANCAP libertar nessa questão esbarra aí. Eu estou fazendo esse vídeo não é contra o pensamento, assim não. Estou expondo as fraquezas dos pensamentos desses. Você pode também expor a fraqueza do pensamento conservador, como que eu sou crítico a alguns puritanos, né? Entendeu? O inimigo de todo costume e convenção, o conservador, ele quer manter os costumes e tradições, por exemplo. Extinguindo o Estado, muitas coisas disso vão ser extintas também. É o perigo de proclamar muita instituição do Estado, que assemelha uma ideia do socialismo e do comunismo, entendeu? A emancipação final da religião, do Estado, da lei, da moral e da lei positiva, bem como das responsabilidades sociais. As pessoas não vão ter mais responsabilidades, cara. Vamos foda todo mundo por si, igual Robin Hood fazia, gente roubar, ninguém vai respeitar nada a respeito, né? Bem como das responsabilidades sociais, é a aniquilação total, uma liberdade de destruição mortífera. Quanto à obsessão com uma liberdade abstrata, sobrepuja a ordem pessoal e pública, então nas palavras de T.S. Eliot. Aqui o T.S. Eliot alertava sobre isso também, que a liberdade poderia se tornar a liberdade, a gente defende ela com unhas e dentes, mas a gente tem que saber aonde que tem que defendê-las para não se extrapolar na libertinagem extrema. O que é liberdade? Aqui ele pergunta assim, porque ele faz uma analogia com o pássaro amarelo. Vamos para um outro texto. Aqui ele fala, então comecei a pensar que ser eu mesmo, que a liberdade é intrinsecamente uma limitação. Somos limitados pela nossa mente.
pelo nosso corpo, é o nosso metafísico que vai regir nosso comportamento, as nossas ações cotidianas. Nos livrarmos deles, deixarmos de ser nós mesmos. Talvez, por exemplo, a gente tendo uma destruição do Estado, assim, pode ser que a gente se torne um homem animal, entendeu? Sem, sem, sem dogmas, você entendeu? Sem dogmas, sem respeito, sem moral, sem ética. Uma sociedade sem ética, sem moral, ainda mais a ética cristã, se torna uma sociedade das trevas, né? Davos aí a resposta direita. Os libertários são rejeitados porque são metafisicamente loucos. A loucura repele especialmente a loucura política. Não quer dizer que sejam perigosos, não. São meramente repelentes. As ideias políticas deles podem chegar ao extremo, né? De pedir alguma coisa bem extrema. Não estão colocando o país e a civilização em risco, porque são poucos. E parece provável que se tornem ainda menos numerosos, mas são poucos, mas tem muitos libertários, ANCAPs, que pode, mesmo alguns sendo totalmente contra a esquerda, mas em alguns temas eles apoiarem as pautas da esquerda, a liberação das drogas, do aborto, por aí vai. Não há perigo algum de que as políticas públicas norte-americanas venham a ser afetadas em grau substantivo por argumentos libertários. Com certeza. O Partido Libertário Americano existe, eu sou a favor que tem aqui no Brasil, são pequenos, mas não vão chegar ao extremo. Aqui ele fala muito do metafísico, o metafísico deles, a alma deles. Alguns não pensam que com a extinção do Estado, quem que vai, pode um qualquer fulano chegar na igreja e botar fogo. Ele vai dizer que está na liberdade dele antirreligiosa, entendeu? Esses são os dogmas perigosos, que não estou falando que todos libertários, pode ter um anarco. Por isso que um vídeo eu fiz sobre os anarcos, que essa palavra quando é inserida no capitalismo, anarcocapitalista, é perigosa. Os anarquistas pregam a revolução permanente. Não existe anarquista que não prega revolução. Revolução de costumes, revolução comportamental, muitas coisas que eles pregam, mano. Vamos ir num outro trecho aqui, porque esse livro é muito detalhado, é muitas páginas, não dá para mim ficar só em um. Ó, segundo, em qualquer sociedade tolerável, a ordem é a primeira necessidade. A liberdade e a justiça só podem ser estabelecidas depois que a ordem esteja razoavelmente assegurada, entendeu? Sem, sem ordem não há uma sociedade. Sem sociedade não existe uma ordem, porque a gente temos que trazer os preceitos de justiça, liberdade e ordem e segurança para as pessoas. Então, uma sociedade que as pessoas não têm a ordem, como que vai ter o livre mercado, a liberdade econômica? É uma utopia fantasiosa às vezes, esse mundo o mundo da fantasia, às vezes que os ANCAPs e libertários acreditam em alguns pontos. Porque, com efeito, são fiéis convertidos ao materialismo dialético de Karl Marx. Viu como tão perigoso pode ser o pensamento deles? Às vezes o cara não tem maldade, mas ele, quando propaga algumas ideias, pode estar propagando o materialismo dialético, o materialismo espiritual, entendeu? Segundo, em qualquer sociedade tolerar, a ordem é a primeira necessidade. A liberdade é inerente a algum objeto sensível. Os conservadores já sabem disso. São conscientes de que a liberdade pode ser encontrada somente no contexto de uma ordem social, tal como a ordem constitucional dos Estados Unidos. Ao exaltar uma liberdade absoluta, indefinível, à custa da ordem, os libertários colocam em perigo a própria liberdade que louvam. É um conceito que ele se entra em contradições, que prega uma liberdade econômica, mas sem Estado, como que vai ter uma segurança para ter uma liberdade livre de mercado
Aí seria como que um cara vai abrir um comércio e um fulano anarquista vai lá e roubar ele numa sociedade que não vai ter, abre uma empresa privada de segurança. Uma empresa privada de segurança vai dar conta. Eles vão querer pagar a taxa lá. Até nos dias atuais, se parar a pensar, os bancos, essas instituições de Estado que põem vigilante, ou até a polícia, são muito mal assessoradas e de armas também para defender elas, né? É, os conservadores discordam dos libertários no que diz respeito à questão do que mantém a sociedade civil coesa. Os libertários sustentam até onde aturam qualquer tipo de limitação que o nexo da sociedade é auto-interesse, intimamente associado ao pagamento em dinheiro. Os conservadores, no entanto, declaram que a sociedade é uma comunidade de almas, que une os mortos, os vivos e ainda os não nascidos. Isso é interessante, aqui já fala bem de metafísica, né? Tal como os anarquistas e os marxistas, os libertários em geral acreditam que a natureza humana é boa e benevolente. Esse trecho aqui é interessante, embora danificado por certas instituições. Aqui eles colocam que as instituições podem tornar o homem animal. Você entendeu? É isso que ele quer dizer aqui. Os libertários defendem que sem as instituições o homem pode ter a liberdade que ele procura. Os conservadores, ao contrário, afirmam que com a queda de Adão, pecadores todos são. A natureza humana, embora composta tanto pelo bem quanto pelo mal, não pode ser tornada perfeita. Aqui o conservador vê que não existe uma sociedade perfeita, não existe uma utopia que seria perfeita, de paz e amor, como os hippies pregavam. Você entendeu? Ali, naquela utopia de hippie, também ia existir futuramente crises, entendeu? Não existe uma utopia que só exista paz e amor. Isso aqui eu venho também fazer uma analogia com um sonho utópico dos libertários. Então, uma crítica construtiva, às vezes, algumas coisas dos libertários. Quero criar guerra entre conservador e libertário, não. Porque hoje em dia, a grande maioria dos libertários são apoiadores das ideias conservadoras, muitas que tange da religiosidade, que tange no direito da liberdade, dentre outros. O libertário assevera que o Estado é o grande opressor. Por sua vez, o conservador constata que o Estado é algo natural, necessário para a realização da natureza humana e o crescimento da civilização. Ele vai tangir ali que crescimento controlável que eu falo de segurança, saúde. Ele que nos concedeu a natureza para ser aperfeiçoada pela virtude, determinou também os meios necessários à perfeição, legou-nos, portanto, o Estado, determinou sua conexão. Por exemplo, o conservador ele pede um Estado mínimo, aquele menos interventor em alguns temas que tange a família, tange o indivíduo em si, o Estado menos opressor. Aqui até fala opressor aqui, né? Mas o conservador vê que tem que existir o Estado. Ele não é contra a extinção. Ele é contra a extinção total do Estado. Ele fala que o Estado tem que ter o seu poder limitado para dar mais a liberdade para o indivíduo. Os anarquistas, libertários, comunistas, socialistas, já pregam a extinção do Estado alguma hora. O socialista é a transição para o comunismo, preparar a destruição estatal para a utopia comunista, né? Isso aqui, ele fala muito do metafísico. O metafísico da pessoa tem que reverberar contra a extinção do Estado, porque nós, como pensamento conservador, temos que refutar algumas ideias libertárias. Era isso aqui que veio o Russell Kirk nessa página aqui, uma avaliação imparcial do libertário no livro dele, veio alertar
Em suma, a função primária do governo é a restrição. Isso é anatema para os libertários, embora seja um artigo de fé para os conservadores. Libertário imagina que este mundo é um palco do ego, apetites, paixões de autoafirmação. O conservador, no entanto, encontra-se um espaço de mistério e maravilhamento, onde o dever, a disciplina e o sacrifício são necessários. Para manter as instituições, o conservador ele quer dever, a pessoa que tenha dever, uma utopia, a pessoa não vai ter dever, não vai ter disciplina, não vai fazer sacrifício para melhorá-la, ele vai ligar o foda-se, né? O conservador considera os libertários uns ímpios, no sentido da velha pietas romana, quer dizer, libertário não respeita os costumes, crenças antigas, o mundo natural, o amor pelo próprio país. Aqui tem alguns que respeitam, né? Mas tem outros que não, né? Esses libertários que não respeitam são os ideólogos da causa da utopia libertária. O corpo do libertário é um espaço árido, desprovido de amor, uma prisão orbicular, tal como no conto do Hello Bird, é do pássaro.